Boa noite, pessoal. Todos bem? Rodrigo aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto encontro. E hoje nós vamos conversar sobre arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é a palavra que o mundo quer esquecer. O que nós ouvimos normalmente é: você tem que fazer o que te der na cabeça, sem se preocupar se é certo ou não. Se algo der errado, não se arrependa, porque arrependimento fere o orgulho. O que nós precisamos lembrar é que, na verdade, orgulho é pecado e arrependimento é uma virtude. Arrependimento significa se humilhar perante o Senhor, reconhecendo que Ele está certo e você errado. E isso também vale para a Bíblia, já que para nós ela é a palavra de Deus. E é justamente a palavra de Deus que nos ensina sobre a nossa vida, sobre as ações erradas e pecaminosas que têm feito parte da nossa história. Tudo o que nós fazemos está diante dos olhos de Deus. Nós nascemos com o coração inclinado a errar, a mentir e a desobedecer. Não há nada que arranque isso de dentro de nós. A Bíblia vai nos falar que essa é a nossa natureza. Alguns de nós até podem ter um pouco mais de controle sobre esse impulso para a desobediência, mas todos nós possuímos a inclinação natural para o pecado. E é natural que não nos arrependamos verdadeiramente. Às vezes nós sentimos remorso diante das atitudes do nosso dia a dia. Remorso não é arrependimento. E remorso não agrada a Deus. Faz um exercício comigo. Pensa numa pessoa que roubou um banco e, como consequência, foi para a cadeia. Ela pode expressar tristeza por estar presa e sem acesso aos seus familiares, por exemplo. Mas nem toda tristeza significa arrependimento. Pessoas podem ficar tristes por causa das consequências dos seus erros, mas isso não significa que elas estão arrependidas. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Corinto. Isso está registrado lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, nos versículos de 8 até o 10. Ele havia enviado uma carta muito dura para aquela igreja, que está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por conta de várias atitudes erradas daquele povo. E agora ele vai dizer o seguinte: não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. Portanto, não lhe causamos mal algum, porque a tristeza, que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Ou seja, o remorso leva à morte. O arrependimento implica em ter consciência de que outro pagou pelo erro que você cometeu. E aqui, nesse caso, nós estamos falando de Jesus Cristo. Quando há fé no seu coração de que Jesus pagou pelos seus pecados, e você, se lembrando disso, se sente sinceramente triste e arrependido pelo que você fez no passado, então você está sinceramente arrependido. Agora, para aqueles que continuarem a viver sem arrependimento, Deus trará justiça. A Bíblia chama esse dia de dia do juízo. E ele é mencionado várias vezes no Antigo Testamento, nos escritos dos profetas, e ele é relembrado no Novo Testamento como um aviso de que Deus não mudou. Ele permanece o mesmo justo Deus. No texto que está no início do nosso material, é o próprio Senhor Jesus, quando
diz de maneira muito clara em Lucas capítulo 13, no verso 3: mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. Existem algumas pessoas que acreditam que no final todos vão ficar bem com Deus. Essa visão na teologia se chama universalismo e ela é condenada pela Bíblia. O arrependimento verdadeiro muda completamente a história de uma pessoa. E esse arrependimento, segundo a Bíblia, é um dom de Deus. Uma vez que o arrependimento existe na alma de uma pessoa, ela deve seguir os passos dados pelo apóstolo Pedro, registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos versículos de 36 a 38. Ele fala assim: portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: vocês devem se arrepender, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E então vocês receberão a dádiva do Espírito Santo. Ou seja, eles deveriam se arrepender e serem batizados. Ainda existe um outro elemento nessa equação para a salvação, que é a fé, o crer. Arrependimento, fé e batismo são elementos que sempre aparecem juntos, embora só os dois primeiros sejam essenciais para a salvação. O batismo ele não salva ninguém, mas ele é um sinal externo de uma transformação que aconteceu no seu interior, realizada pelo Espírito Santo. Se Deus transformou o seu interior, você deve mostrar isso em seu exterior, através do batismo. Ok, Rodrigo, mas e depois do arrependimento? Bom, depois do arrependimento, sempre virão os frutos que vão dar testemunho dessa transformação. Todos que se arrependem mostram isso através de uma nova vida, novas atitudes, novas palavras, novas ações. Quando João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão, apareceram vários fariseus e saduceus, pensando que talvez eles escapassem daquele juízo vindouro que a gente já falou, através do batismo de João. Mas João repreende eles de uma maneira muito dura. E ele fala o seguinte: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Isso está lá em Mateus capítulo 3, no verso 8. Isso é necessário não só para dar testemunho aos outros de que há uma nova vida no arrependido, mas para a própria pessoa saber que o que ela sentiu não foi simplesmente um remorso. Eu concluo aqui esse nosso encontro com a passagem de Lucas, no capítulo 15, os versos de 4 ao 7. É o próprio Senhor Jesus quem nos fala novamente, dessa vez através da parábola da ovelha perdida. Ele diz assim: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Não se preocupe com o que os outros possam pensar de você. Se preocupe com o que Deus pensa de você. Todos somos chamados ao arrependimento. Sem a fé, que vai ser o tema do nosso próximo estudo, e o arrependimento, ninguém pode ser salvo. Sem dar as costas ao pecado e um basta à vida passada, não existirão frutos
que testemunhem uma nova história em você. Mas se houver um sincero arrependimento, então você será motivo de uma grande celebração e festa no céu, tanto no presente quanto na eternidade. No final do nosso material, lá na seção de Aprendendo, vocês vão encontrar 4 perguntas. E para o nosso próximo encontro, existem 3 leituras e os motivos de oração, que nós já conhecemos. Reserve um tempo na sua rotina, tire esse tempinho para refletir sobre esse assunto tão importante para nós. Vamos orar? Fecha os teus olhos, que nada tire a tua atenção. E vamos nos dirigir ao Pai em oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua imensa bondade, pelo dom da fé, te agradecemos pelo dom do arrependimento, por esse momento de estudo, Senhor, da tua palavra, e nós clamamos ao teu Espírito Santo, Pai, que ele nos dê entendimento da tua palavra e nos dê também um coração, Pai, disposto a obedecer. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus e nós nos vemos no nosso próximo encontro.